comendo a ceia do Senhor, orando e dando. Cada componente da adoração escriturística é uma influência poderosa no desenvolvimento da santificação. Quem são os membros espiritualmente fracos e pobres? Aqueles que não atendem e adoram com sinceridade. Quem são os cristãos fortes e maduros? Aqueles que sempre participam e adoram com devoção. É aquilo que eu falei. Adore ao Senhor. Tire para adorar. Vocês estão vendo aqui o quanto é importante na santificação a adoração. Temos que adorar o nosso Pai. Temos que glorificar o nosso Pai a todo momento. O povo tem que botar carinho. Botar carinho. Pode estar assim. Pior que seja. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Adore. Adore. Não murmure. Se alguém é santificado, ele tem uma profunda reverência pelas coisas sagradas. Ele tem profundo respeito pela Bíblia, pela adoração, pela igreja do Senhor e pelo nome do Senhor. Quando ele fala de Deus ou com Deus, ele o faz com admiração e respeito. Se alguém usa o nome do Senhor vagamente ou é crítico da sua igreja, é desatento na adoração ou trata a Bíblia levianamente, podemos saber que ele não é uma pessoa santificada. Ele é grosseiramente ignorante ou indiferente. Quer dizer, não adianta muitas das vezes a gente ler a Bíblia, falar, eu vou à igreja. Falar certas vezes é isso, eu vou à igreja, eu adoro a Deus. Eu estou ali louvando ao Senhor. E se não for sincero, o que eu falei, se não for verdadeiro, a Deus não diz. Você não está sendo santificado. Você não está recebendo a santificação que você precisa. Em Hebreus 12:14 diz: seria a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Isso está gravado na minha mente. Seguir a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então devemos nos santificar assim. Se alguém é santificado, ele tem um desejo sincero pela prosperidade da igreja e pela salvação do mundo perdido. Ele está disposto a sacrificar o interesse próprio pelo bem-estar da igreja. Ele fará de tudo para evitar ofender os santos ou os perdidos. Ele está disposto a fazer sua parte para alcançar os perdidos, com seus talentos, seu tempo, sua energia e seu dinheiro. Gente, muitas das vezes eu falo de mim, estou precisando. Eu falo muito com o pastor Gênio que a gente precisa voltar a fazer trabalho de evangelismo, voltar a estar fazendo visita nas casas, orando para aquelas pessoas, porque Jesus está voltando. Nós somos servos do Senhor. Nós precisamos fazer aquilo que Ele precisa, aquilo que é necessário para que a palavra dele e muitos sejam salvos através de nós. Mas para isso, nós precisamos estar santificados. Se alguém é santificado, ele é longânimo. Se for um paciente, rabugento,
rabugento, áspero, crítico, hostil ou reclamar dos outros, ele tem uma disposição mental profana. O coração certo é o coração que sofre com os outros, mesmo quando ele está em desacordo com o Senhor. Se alguém é santificado, ele odeia todo pecado e erro religioso e ama a verdade. Aquele que odeia o pecado e o erro que o faz, porque Deus o faz. Nós odiamos porque é prejudicial para o homem. Amamos a verdade porque ela conduz à vida eterna. Se um homem é tolerante com o pecado e o erro, ele não está do lado de Deus. Tiago chama os crentes para estarem alertas ao perigo de serem espiritualmente amigos do mundo. Eu falei. Em vez disso, o crente deve procurar ser amigo de Cristo. Ele deve se submeter a Deus, aproximar-se de Deus, limpar suas mãos e purificar o seu coração. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está em Tiago 4:4. Como filhos de Deus, precisamos seguir os passos para o processo de santificação. Os cristãos devem demonstrar em seu comportamento uma atitude que evita o enredamento com o mundo. Devemos estar sempre orando e jejuando como uma maneira de adorar e nos dedicar ao processo de honrar Deus com os nossos corpos. Fundamental: oração e jejum. A Bíblia fala que tem castas de demônios que só saem com jejum. A gente sabe que o jejum é o que? É a gente abster da nossa carne, deixar o espírito ser mais forte. O jejum é um alimento espiritual. Pelo menos 4 passos são importantes para o cristão alcançar a santificação. Pessoal, online também. Primeiro passo: confissão. O Espírito Santo age na santificação através da palavra e nos convencendo do sacrifício da morte de Cristo. Cabe a ti a escolha de entrar em um processo de santificação progressiva. Você não sabe que seu corpo é um templo do Espírito Santo dentro de você? Que você tem de Deus? O que você tem de Deus? A santificação, começando na confissão dos pecados, leva a um processo ao longo das nossas vidas. Sejam santos em toda a sua conduta. Você não é seu, pois foi comprado por um preço. Então glorifique a Deus com o seu corpo. A confissão é um dos 4 passos para a santificação. Reconhecemos que nossos corpos não são nossos e que temos a responsabilidade de ser mordomos, sábios deles, para a adoração a Deus. Para isso devemos reconhecer nossos pecados e confessar a Deus. Reserve um momento para considerar como você cuida do corpo que Deus lhe deu. Confesse qualquer pecado que Deus traga à sua mente e comprometa-se a seguir sua orientação. Segundo passo: a regeneração. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Está em Tito 3:5. Aqui o novo nascimento.
é a semente corruptível da palavra de Deus e do Espírito Santo. Desempenha um papel de transformação da mente, de forma que você possa ver as maravilhas de Deus e adorá-lo. Coração que adora. Salmo 139, 14. Alguém pode ler para nós aí? Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Glória a Deus. Glória a Deus. O salmista declara que louva ao Senhor, pois maravilhosas são as suas obras, e a alma sabe muito bem. Às vezes é difícil reconhecer que Deus nos fez como sua imagem. Nós lutamos com problemas de autoimagem e olhamos para nós mesmos e não sentimos que devemos adorar e louvar a Deus, o nosso Criador. O poder do Espírito Santo que santifica nossos corações é a grande causa da santificação. Somos nós que devemos mortificar nossos desejos carnais. Então nós devemos fazer isso. Mortificar os nossos desejos carnais. Mas a Bíblia nos diz que Deus pensou muito em como Ele nos criou e nos fez exatamente de acordo com o seu plano, e que Ele busca aqueles que adoram em espírito e em verdade. Tira um tempo para louvar a Deus, apesar de tudo que você possa imaginar. Isso aí fica para você estar nele em casa, um tempo que você estiver com Deus. Leia o Salmo 139, no 1, 18, e fale sobre quão importante seu corpo é para Deus. Terceiro passo, a consagração. Consagrar ou separar algo para uso sagrado, como o decreto de Deus, que os utensílios de seu serviço no tabernáculo seria santificado com um propósito específico de servir a Deus. Às vezes, continuamos com um estilo de vida prejudicial, porque nós preocupamos mais com o conforto temporário do que saúde a longo prazo. Deixamos de viver uma vida consagrada, separada e dedicada ao Senhor. O processo de santificação inclui a entrega a Deus. Do velho homem com os seus feitos. Glória a Deus. Olha aí. Então, em Colossenses 3:9, o apóstolo Paulo lista ações que influem diretamente na nossa santificação, que é imoralidade, pureza, paixão, desejo maligno, cobiça, raiva, ira, malícia, calúnia e conversa obscena. Cada um desses traços impacta os outros negativamente em graus variados. Por outro lado, Paulo pede a vivificação de alguns traços à medida que nós revestimos do novo eu, que é o ser renovado em conhecimento segundo a imagem de seu Criador. Então, a partir do momento que nós somos renovados, somos novas criaturas, a nossa conduta tem que mudar. Então, dentro do processo de santificação, isso é muito importante. Paulo nos exorta a ter corações compassivos, bondade, humildade, mansidão, paciência e perdão. Alegra-te sempre, ora sem cessar, dá graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você. Então, o que nós devemos fazer? Alegrar-te sempre, orar sem cessar, dar graças em todas as circunstâncias. Foi o que eu falei. O troço está caindo, está desabando. Você fala, glória a Deus. Você aqui deve estar nem acontecendo.
Deus pela vida de que desfrutamos e pelo grande trabalho que Ele fará em nossas vidas ao buscarmos honrá-lo com nossos corpos. Nossa tomada de decisão cresce na santificação, conforme nossa vontade será cada vez mais conforme a vontade de nosso Pai Celestial. Descobriremos que é cada vez mais verdade que não amamos as coisas do mundo. Amor, alegria, paz e paciência. Isso não está... porque em Gálatas 5:22 fala sobre amor, alegria, paz e paciência. Mas deleite-se em fazer a vontade de Deus. Então, todo momento, temos que fazer a vontade de Deus. Se você quer buscar uma vida de santificação, procure seguir esses 4 passos. A santificação é um processo que começa quando alguém aceita Jesus como Salvador e só será completo na ressurreição. Santificação é o processo de purificação do pecado. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, fica santificado, purificado das consequências do pecado. Todo crente é santo na caminhada com Jesus. A pessoa passa por santificação, aprende a rejeitar o pecado e a sujeitar as diferentes áreas da sua vida a Deus, escolhendo fazer o que é certo. Na ressurreição, cada pessoa será completamente liberta da influência do pecado, sendo completamente santificada. Na Bíblia, santificação também pode significar pôr de lado, separar para Deus. Isso pode acontecer com objetos, comida e até dias da semana. Vou ler alguns versículos para vocês, e aí já estou terminando. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:18-19. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. 1 Coríntios 6:11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito de nosso Deus. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios 1:4. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2:19. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:2-3. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Em 1 Pedro 14:16. Como filhos obedientes, não se deixam moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E a última, 1 Tessalonicenses 3:12-13. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um para com os outros, e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. E Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amados, deixo para vocês o ensinamento de Deus.
aquilo que é bom para mim, eu não tenho que reter, eu tenho que passar para frente. Aquilo que Deus coloca na minha vida, eu não tenho que ficar só para mim, eu tenho que transformar isso, transmitir isso. Porque todos nós, e olha que eu estou no processo, tá? Não é fácil não, gente. Deixo claro para vocês, não é fácil, mas tudo é um processo, e você deve ser mais forte do que aquelas coisas que vão querer te desanimar. Você deve ser aquela pessoa que, igual fala aqui, você foi comprado por Cristo. Você é filho de Deus. Você é imagem e semelhança dele. Então as outras coisas, elas passarão. Mas o presente momento, o futuro pertence a Deus. Então tudo que você fizer, tudo aquilo que você fizer, faça para Deus. Ah, eu não vou dar conta, está acontecendo. Pensamento, a mente tem que trabalhar junto com o coração. Pensamento positivo. Eu consigo, eu faço, porque eu sou filho de Deus. Ah, pastor, mas essa santificação, isso é. Não sei se eu vou. Não, você não tem que falar isso. Você já é santificado a partir do momento que você já foi batizado. Você já recebeu a santificação. Você tem que só fazer o processo. Não andar para trás, não andar para frente. Fazer o processo. Porque só assim nós queremos aqui. Eu estou falando aqui de mim, não, eu vou falar com você, eu vou ter que ver, porque é o processo. Tem gente que fala assim, ela vem aquele santinho, amém. Pode falar, e lá vem que ela se acha santo, amém. Está bem. Se ele está dentro de mim, ô glória, porque está aqui, a Bíblia fala. E devemos ser santos como Ele é santo. Uma das coisas que foi que Deus colocou no mundo, sabe? Foi que, exatamente, as pessoas às vezes, não vou falar isso não, mas às vezes te desdenhar, ou então murmurar demais perto de você, fazer alguma coisa. Deus começou a falar assim, Paulo, não dê ouvido para isso. E agora, olhe para aquela pessoa. Olhe por ela. Ela não chegou num patamar seu ainda. Ela não é santificada. Então olhe por ela. Então a gente deve abraçar as pessoas. Não condená-las, mas abraçá-las. Orar por elas. Colocar ela nas suas orações, mesmo que elas sejam coisa assim, que você fala assim, é só Jesus na casa, mesmo que ela seja isso, mas que você faça vontade. Que você a adore, que você a glorifique, que você glorifique a Deus, para que Deus possa trabalhar na vida daquela pessoa. Qual é essa? Algo que vai te chatear, mas você não pode olhar com os seus olhos